mas a partir do momento em que nós nos entregamos realmente ao Senhor, acabamos as forças, melhor dizendo, para resistirmos, nós vemos uma mudança significativa. E o que eu quero ler com os irmãos, o primeiro texto, se encontra no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 11 e o versículo 12. Valeu. Obrigado. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: Em verdade vos digo, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui nós vemos então, dentro dessa passagem e outras que nós vamos ainda ler, algo interessante, que o reino dos céus, ele é tomado à força, por esforço. Alguma tradução pode dizer por violência. Mas essa violência aqui não é nenhuma violência física, não é nenhum tipo de agressão, mas envolve um compromisso e uma dedicação para que nós possamos usufruir das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quando nós olhamos dentro deste contexto aqui, nós podemos imaginar a situação, uma ilustração que nós poderíamos dar aqui, é de alguém que está diante de uma grande porta, de uma porta que tem uma grande festa, melhor dizendo, dentro de um salão. Dentro daquele salão ali, aquela porta que está aberta, naquele salão tem um grande banquete, o banquete mais precioso que alguém pudesse imaginar. Tudo foi preparado com grande carinho, a mesa já está posta, a comida cheira bem, aquilo dá de fato um apetite para nós alimentarmos, a alegria está ali dentro daquele salão, tudo está preparado, a porta está aberta, mas não tem como ninguém entrar por você. Você não consegue experimentar da comida, você não consegue sentir a alegria, você não consegue ter toda a sensação daquilo que está ocorrendo dentro daquele local onde está sendo servido aquele grande banquete, se não for por você mesmo. Não adianta pegar o celular, acompanhar por vídeo, não adianta alguém ficar te contando como que é aquela experiência de aquela forma que está ali dentro, não adianta você tentar entender e olhar de longe, tentando contemplar e compreender aquilo que está acontecendo ali dentro, se você não transpor a porta e de fato experimentar aquele grande banquete que está ali à sua disposição. Essa grande festa, nós poderíamos aqui compará-la com o banquete que está sendo servido nessa noite com relação à mensagem do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus nos diz que ele é o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele nos tira da escravidão do pecado. E há um grande problema entre nós e no nosso meio, que nós estamos nos tornando escravos a cada dia mais do pecado e das coisas que nos distanciam da vontade de Deus. E não estamos prestando atenção sobre isso. Isso é tão sério que nós estamos perdendo, às vezes, a noção do tempo, da realidade e de que a nossa vida está passando e está chegando a um limite, e a gente não percebe que a gente está nesse frenesi, nessa correria, tanto do trabalho, quanto dos afazeres domésticos, talvez as irmãs, as mulheres que aqui se encontram, as preocupações do dia, as coisas que têm que ser feitas durante a semana, num tempo como esse, em que nós tiramos 1 hora, 1 hora e meia no máximo de uma reunião como essa, a nossa cabeça está pensando em 1000 coisas daquilo que nós precisamos fazer após a reunião ou durante a semana. E o pior é que às vezes, quando a nossa cabeça não está nessa loucura, nós estamos no celular, porque nós temos a compulsão
de olharmos junto com aquilo que está acontecendo, nós já não conseguimos mais fazer uma coisa só, já observou? Alguém consegue assistir só um filme? Assiste o filme e o celular está do lado, não é? Pesquisando, olhando, caçando alguma coisa. Pior, né? Caçando alguma coisa para comprar. Às vezes não precisa, mas a Shopee lança uns cupons, né? Eu nem lembrava do nome, tá vendo? Tem gente que está bem atualizado. A Shopee lança uns cupons que não é possível resistir. Cupom relâmpago. E aí nós começamos uma busca de aparece outra coisa semelhante, e está mais barato. E nós fomos para outro, e vamos para outro, e vamos para outro. Não estou dizendo que isso seja errado, o problema é que nós estamos sendo assediados e bombardeados por tantas coisas, que perdemos a noção do tempo, da realidade, do desafio de tomarmos decisões. Algumas decisões, alguém toma por nós, né? Alguém, às vezes, dá aquele pontapé. Alguém que está ali na casa dos pais já há muito tempo, né? E aí o ninho já não vai cabendo mais aquela pessoa ali dentro do ninho dos pais, e os pais já começam, não está na hora de casar não, né? Vamos arrumar uma namorada, um namorado, e pensar em casar, né? E a pessoa toma a decisão de vida para o casamento. Nós tomamos decisões para qual curso nós queremos cursar na nossa vida para termos uma profissão ou exercitarmos a nossa profissão. Nós tomamos decisões de tantas coisas que é necessário tomar. Mas o pior é que nós estamos sendo displicentes e negligentes no sentido de observarmos que a realidade nossa não se resume a este mundo. E o que a palavra de Deus está nos mostrando a todo momento é com relação a essa urgência que está sendo negligenciada por nós, porque um monte de coisa está acontecendo ao nosso redor e assediando a gente a todo momento, que nós não conseguimos sequer prestar atenção em uma mensagem de 30 minutos, porque tem coisa muito mais interessante acontecendo nos bastidores. E o pior é que os bastidores vão te levar talvez a uma eternidade sem Cristo. E essa eternidade sem Cristo, a palavra de Deus está dizendo aqui, em todo o contexto, de que há uma tragédia que aguarda todo aquele que não recebeu ou não recebe o seu Filho como Senhor e Salvador. Quando a palavra de Deus nos diz, e é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, falando a respeito de João Batista, ele diz aqui, desde os dias de João Batista até agora, naquele contexto ali, o reino dos céus é tomado por esforço. E esse esforço demanda da sua parte o compromisso, o esforço grande demais, para que você pudesse primeiramente tomar a decisão de sair da sua casa hoje e vir até essa reunião nessa localidade. Eu sei que muitas coisas passou na sua cabeça para que você não viesse. Muitas afazeres, muitas coisas que estão na sua lista de coisas a fazer, que demanda muito maior atenção, mas você veio. E quando nós pensamos nesse ato de vir, nós não podemos duvidar, e não temos a menor dúvida de que o Senhor o trouxe até aqui. E esse propósito do Senhor para a sua vida é de fato fazer com que você reflita sobre a sua vida e a sua condição diante de Deus. Porque a realidade é que aquele que não se esforça para se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ele não vai receber a salvação. Essa salvação ela é demandada por esforço. Em Mateus capítulo 7, e esse é o contexto que o Senhor Jesus ainda está dizendo nessa passagem, em Mateus capítulo 7, versículo 13, até o versículo 13 e 14, o Senhor Jesus está ali naquele sermão do monte, dizendo no versículo 13 sobre dois caminhos, e ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida,
e são poucos os que se acertam com ela. Isso demanda o que da parte da pessoa? Esforço, compromisso. E há uma diferença tão grande, e a palavra de Deus está tão recheada de tantas coisas, na situação de que o que nós temos falado, né, sobre o hino que nós temos cantado, e eu quero ler aqui mais uma vez. As palavras: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só é possível, então, a pessoa sentir, né? Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Só há possibilidade de mudança ou sentir aquilo que a salvação pode fazer quando houver rendição. E para nós rendermos-nos ao Senhor, demanda esforço da nossa parte. Demanda esforço de tentar prestar atenção, de colocar a nossa cabeça em ordem, em posição de ouvirmos, recebermos e agirmos de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos e começa a discipulá-los, né, a trazer ali os ensinamentos, nós vemos, e essa é um estudo que nós estamos fazendo ali com os irmãos do bairro Platina, tornando-se discípulos. E nós vemos que o Senhor Jesus sempre está falando aos seus discípulos por meio das mensagens que Ele está dando diante das multidões. Os discípulos aprendem junto com a multidão. Em cada reunião, em cada momento que o Senhor está ali falando com multidões, os discípulos estão ali, não é para fazer a parte logística, né, de entregar lanche, de fazer alguma coisa, mas eles estão ali aprendendo do Senhor. Esses discípulos estão nesse grupo maior ali de aprendizado junto com o povo. Mas há momentos em que esses discípulos começam a observar que, olha, eu fiquei com dúvida em alguma coisa. E eles procuram o Senhor em particular, em grupos menores. E o Senhor então passa a esclarecer e a agir na vida deles. E quando o Senhor trata com esses discípulos em grupos menores, nós vemos que esses discípulos são comissionados a fazer a mesma coisa, daquilo que eles receberam do Senhor. E diferencia-nos muito essa questão de que, dentro do contexto de uma igreja local, às vezes nós temos, dentro do contexto de uma igreja local, uma membresia, ou seja, membros de uma igreja local, irmãos e irmãs que já foram batizados, estão em comunhão com a igreja. Nós temos talvez mais de 80, 100 membros de uma igreja local. O problema é que o Senhor Jesus chamou e fala que aqueles que são dele são os seus discípulos. O Senhor Jesus está chamando o discípulo e não membro de igreja. E há uma preocupação tão grande que, às vezes, existe muitos membros dentro do contexto de uma igreja local, mas poucos discípulos. E há aqui uma grande diferença. Todo discípulo é membro, mas nem todos os membros de uma igreja local são discípulos. Os discípulos ouvem, os discípulos aprendem, e os discípulos servem, agem de maneira daquilo que aprenderam e a vida deles dá fruto. E essa é a manifestação de que são discípulos do Senhor Jesus, quando eles produzem frutos para o Senhor. Aqui está então uma mudança, uma situação de que a pessoa de fato é uma transformada ou é uma salva e uma serva do Senhor Jesus Cristo. A questão é que quando o Senhor Jesus está dizendo sobre essa questão do esforço, é que nós estamos às vezes como consumidores dentro de uma igreja local. E nós viemos para um culto e queremos ser servidos com a melhor mensagem, com o melhor mensageiro, com a melhor música, com o melhor instrumentista, os melhores instrumentistas, tudo que agrada a nossa própria vontade. E se não for assim, o que eu faço? Eu vou reclamar e vou mudar de fornecedor. É ou não é? Existem tantas igrejas. Quantos fornecedores tem aqui para a sua mensagem favorita? E essa é a realidade de um mundo em que nós estamos vivendo e que Paulo já havia avisado de antemão um discípulo dele, Timóteo, dizendo que no final dos tempos,
muitas pessoas, o povo de Deus, aquelas pessoas que estavam no contexto de igreja, elas iam buscar na igreja aquilo que agradava aos seus ouvidos, aquilo que agradava à sua própria vontade. E quando eles faziam isso, nós estamos vendo, quando ele estava dizendo nesse sentido, nós estamos vendo o que nós estamos vivenciando hoje. Pessoas que buscam o direcionamento de uma igreja apenas para agradar a sua própria vontade. Mas nós não vemos esforço nenhum no sentido de uma mudança de vida, de uma transformação de caráter, no sentido de esforçar-se contra o pecado, de reunir-se com a igreja local. E a palavra de Deus está repleta de esclarecimentos, no sentido de que um servo e uma serva de Deus só consegue resistir às tentações e ao pecado se ela estiver próxima do Senhor e se ela estiver em comunhão uns com os outros, porque a igreja hoje, nós não temos mais o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, pessoa física, no nosso meio. Mas Ele está vivo, Ele age no nosso meio? É óbvio que age. E Ele age através de quem? Dos seus servos, que estão edificando. E o que é edificar? É construir tijolo por tijolo, é um ajudando e contribuindo com o outro. Cada mensagem, cada mensageiro é usado pelo Senhor dentro de um contexto para fortalecer e edificar cada um, no sentido de que cada um chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Mas aí vem a realidade, e aqui eu estou falando com aqueles que são irmãos, ou aqueles que acham que são irmãos, porque essa é uma preocupação da nossa parte. Quantos estão errantes nessa caminhada, achando que já são salvos? E eu digo isso porque eu, após confessar o Senhor Jesus como Salvador, e eu tinha 13 anos, até os 17 eu fui enganado pela minha própria emoção. Dos 13 aos 17 eu achava que era um convertido, mas eu não vivia para o Senhor, eu não me esforçava para o Senhor. E quando a gente compreende a realidade daquilo que é a palavra de Deus, nós vemos então que é demandado da nossa parte um esforço. E nesse contexto eu quero falar com uns irmãos agora em uma passagem onde nós vamos observar alguém que agiu e agiu de maneira que nós precisamos, ou aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus precisam agir. Observem em Lucas capítulo 19, uma história bastante conhecida. Lucas 19, versículo 1 a 10, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Diz o versículo 1: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nessa passagem aqui nós temos um exemplo claro de alguém que rompeu a barreira de tudo aquilo que impedia ele de chegar até o Senhor Jesus Cristo. Há no contexto aqui, beleza. Só para esclarecer, eu estou tomando um medicamento para diabetes, e isso seca a boca de uma maneira que é terrível, né? No contexto aqui que nós vemos de Zaqueu, a palavra de Deus dá-nos algumas características sobre quem era esse homem.
O principal coisa aqui é que ele era um publicano. E para quem não está habituado com os termos da Bíblia, né, o que seria o publicano? O publicano era um judeu, mas ele estava a serviço de Roma. Ele era alguém que estava na coletoria de impostos. O fato de arrecadar tributos para Roma, porque o povo judeu estava dominado pelo Império Romano, né, por Roma, mas esse fato de coletar o imposto não era somente o problema maior, mas era a questão de que era alguém dos próprios judeus, era alguém que era irmão de nação, que era aquele que estava coletando os impostos. E o pior é que essas pessoas, eles tinham uma meta de arrecadar para Roma determinado percentual. E o que eles arrecadassem a mais seria da parte deles. Então, esses publicanos, eles não recolhiam apenas o tributo que era essencial, aquilo que era lícito para Roma. Eles cobravam também acima daquilo que era necessário para arrecadar para si próprio. E esse homem, Zaqueu, ele não era qualquer um. A palavra de Deus nos diz que ele era o maioral, ou seja, ele era o chefe da Secretaria de Fazenda. Ele não era qualquer pessoa. Ele comandava outros. Por exemplo, Mateus, que também era um cobrador de impostos, Mateus não tinha a mesma posição do que Zaqueu. Mateus era um mero coletor de impostos. Zaqueu não. Zaqueu, ele era o maioral, ou seja, ele era o chefe da Secretaria de Fazenda mesmo, nos nossos dias, né? Ele era o Fernando Haddad, né? E aqui nós vemos, então, dentro desse contexto, que o povo odiava esses publicanos, pessoas como Zaqueu. E os seus irmãos, né, de nação, os judeus não se davam bem com essas pessoas, eles eram colocados como escória. Então Zaqueu, ele era uma pessoa que era de grande posição, dentro do contexto dali da nação, e ele era um homem muito rico. Era rico, tinha posição, porém ele era malquisto. Ele não era amado por ninguém. Todo mundo rejeitava ou não queria viver ou estar no mesmo contexto ali que Zaqueu. Esse homem tinha posição social, esse homem tinha riqueza, e ainda assim ele não tinha aquilo que todo aquele que não tem Jesus no seu coração também não tem. Ele não tinha paz de espírito, ele não tinha alegria em sua alma, ele não tinha satisfação na sua vida. Essa é a razão e por meio da qual Satanás tem agido, e dentro da oração do Eliel, quando ele disse que Satanás tem cegado o entendimento de muitos, e essa é uma verdade, Satanás tem usado de tantos artifícios, e dentre eles, o que nós falamos, sobre outras coisas que roubam a nossa atenção para que nós não tomemos decisões, que faz com que nós vamos cada vez mais protelando e deixando para depois, e às vezes nós nos satisfazemos em olhar alguns vídeos, né? Às vezes a gente está naquela angústia, aquele sentimento ruim, aquela pessoa está triste, não tem alegria, mas ele começa a assistir a alguns vídeos engraçados, acha bom, enquanto aquilo está agindo, né, e produzindo ali a dopamina no seu corpo, ele está satisfeito. Mas passa aquele momento, volta aquele mesmo sentimento de vazio, tristeza, insatisfação com a própria vida, aquele momento em que ele pensa, será que eu sou realmente uma pessoa que sou um salvo, que conheço a Cristo? Ou talvez a pessoa nem tenha decidido ainda a sua vida nesse sentido, e ela observa que, por mais que ela tenha as coisas e tenha alcançado aquilo que talvez ela tanto buscou no passado, a sua própria casa, o seu carro, a sua família, os seus recursos financeiros, ela não tem satisfação na sua própria vida. Essa é uma realidade, eu não estou falando aqui de um e de outro, mas essa é uma realidade de todo aquele que não conhece o Senhor Jesus. Observe que Zaqueu, ele tinha posição social, ele tinha riqueza, mas ele não tinha paz de espírito. Esse homem estava em busca da satisfação da sua alma. E ele descobre que Jesus estava
passando por aquela região. Então ele diz aqui a palavra de Deus, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, primeiro por causa da multidão. E ele era, além de tudo isso, dessa multidão, ele tinha uma condição que lhe depreciava, além de ser publicano. Ele era baixo, ele era pequeno, ele era de baixa estatura. Então, alguém que é pequeno no meio de gente, sabe muito bem o que é passar aperto, né? É uma pessoa que não consegue romper as barreiras. E aqui diz então que ele correndo adiante da multidão, ele foi e subiu em um sicômoro, alguma tradução diz figueira, a fim de ver o Senhor Jesus, porque ali ele ia passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. O Senhor Jesus conhecia de antemão quem era Zaqueu, o publicano, alguém que não tinha mérito algum para estar com o Senhor. E não tinha de tal forma mérito ou prestígio, que a palavra de Deus diz que a multidão, as pessoas, quando viram com quem o Senhor Jesus estava conversando e o que o Senhor Jesus queria fazer com Zaqueu, de posar na sua casa, de estar e entrar na casa de Zaqueu, aquelas pessoas começaram a falar o quê? Senhor, você é um pecador de marca maior, isso aí é um impuro, é alguém que sufoca as nossas vidas, alguém que tira de nós o nosso sustento, porque nós estamos aqui cada vez mais trabalhando mais e mais para pagarmos os impostos a Roma, e aí essa pessoa que está aqui coletando os impostos, tomando de nós o que nós produzimos. O fato é que o Senhor Jesus conhecia Zaqueu e quis estar com Zaqueu. E a palavra de Deus nos diz no versículo 10, que o propósito do Senhor Jesus foi satisfeito, porque diz a palavra de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. E essa é uma realidade de todo aquele que não tem Cristo como seu Senhor. Se nós olharmos o livro de Romanos, nós ficamos impressionados de vermos que nenhum de nós receberíamos salvação por nossos próprios méritos. Quando nós olhamos Romanos, desde o primeiro capítulo, e principalmente quando chega no capítulo 7, em que Paulo começa então a falar com aqueles irmãos que se acham que cumprem alguma coisa diante da lei, pelo contrário, a lei cada vez mais ressalta o pecado e escancara o pecado nas nossas vidas, nos mostrando que nós jamais cumpriremos a lei de acordo com a sua autoridade, de acordo com aquilo que é exigido. E se essa lei ela é aplicada para que a pessoa seja aplicada como justa, ninguém seria salvo. Mas essa lei não foi abrogada, essa lei não foi abolida. O que ocorreu foi que alguém veio e cumpriu a lei no nosso lugar. No nosso contexto de país, nós não temos a possibilidade de alguém pagar a pena por outro. Não tem como, né? Alguém que comete um crime, eu falar, eu vou lá e vou cumprir a pena no seu lugar. É proibido pela nossa própria Constituição. Mas existe algo que pode ficar muito claro para que você entenda o que é essa justificação. Exemplo, alguém que toma um empréstimo bancário no Sicoob, né? E depois não consegue pagar o Eliezer ali no banco. E o que acontece? Alguém vem e faz o seguinte: não, eu vou pagar para ele. Isso é possível. Isso se chama subrogação, né? Alguém age no nome de outro. Alguém toma a dívida para si e paga e quita toda aquela dívida. O que acontece na salvação é justamente isso. A lei, ela exige justiça e aquilo que é necessário para cumprirmos de acordo com a vontade de Deus. Porém, o homem não tinha condições de cumprir a lei. Mas o Senhor Jesus, então, é enviado da parte de Deus Pai. E ele cumpre a justiça de Deus em toda a sua integralidade. De tal forma que o Senhor Deus olha para nós hoje, vendo em nós
o seu filho. A dívida deste está paga, porque ele creu. Mas ele creu, e como que nós sabemos que ele é um filho de Deus? Porque ele não vive mais, agora, sob o pecado. Ele erra, ele peca ainda? É óbvio. Inevitavelmente nós carregamos uma velha natureza em nosso corpo mortal. Mas a pessoa não convive ou não vive mais no pecado. Ela não consegue mais viver em pecado. Ela sempre está buscando, cada dia mais, se restabelecer com Deus. E o que nós vemos aqui é quando Zaqueu, então, tem esse encontro com o Senhor. Uma das primeiras coisas que nós precisamos considerar é que Zaqueu tomou a decisão da sua própria vida. Nós vemos aqui que Zaqueu saiu da sua zona de conforto, ele saiu da sua casa, ele saiu de onde ele estava e ele quis ver Jesus. Dentro dessa situação e desse contexto aqui, cada um daqueles que aqui se encontram, você saiu da onde você se encontrava, deixou de fazer alguma coisa e veio a essa reunião com um propósito, e eu tenho certeza de que não foi apenas para ouvir os cânticos ou estar com a igreja aqui, mas quis ouvir a voz de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos diz que, nesse contexto aqui, e dentro daquilo que nós podemos entender, que o Senhor se faz presente aonde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. E é essa a razão que nós nos reunimos com o propósito de apresentarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque até o momento presente, o acesso a esse banquete está de portas abertas. Mas o Elias não pode tomar a decisão em seu lugar. Se pudesse, eu tenho certeza que ele tomava para todos e colocava todo mundo dentro. Eu tenho certeza de que muitos, talvez, que aqui se encontram hoje, foram buscados, porque alguém foi atrás. Falou, não deixe de estar, venha, recebeu o convite. Você está agora diante de uma porta onde, do lado de dentro, existe um grande banquete. Você pode ouvir tudo a nosso respeito, daquilo que nós experimentamos em Cristo, daquilo que nós fomos transformados e daquilo que nós estamos cada dia mais nos aperfeiçoando diante do conhecimento da palavra de Deus e ficando encantados com o que Deus fez em Jesus Cristo por cada um de nós. Mas isso não é possível você sentir se você não passar para dentro. É impossível você experimentar tudo aquilo que nós podemos relatar. Zaqueu toma a decisão da sua vida. Ele toma o passo e ele vai adiante. E quando ele faz isso, quando ele chega diante do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Jesus já o conhecia de antemão. Você chega aqui nesse salão, você não está sendo aqui recebido pela primeira vez, ou o Senhor Jesus não o conhece. Pelo contrário, se está aqui, quantas barreiras, quantas obstruções você rompeu para estar aqui. E é óbvio que neste momento, nesse esforço, o Senhor Jesus chega diante de você com a mensagem da salvação e diz o seu nome, e diz, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Isso significa receber Jesus em seu coração para a transformação da sua vida. O que nós vemos aqui é que esse homem, no versículo 6, ele desce a toda a pressa e recebe o Senhor com grande alegria. E por que não? E por que seria diferente? Esse homem não era amado pelos seus. Apesar de ter dinheiro, ele não comprava a amizade. Ele não conseguia comprar um amor fraterno. Ele não conseguia comprar aquilo que não é possível. Ele não tinha condições de comprar aquilo que agradava ao seu coração. Às vezes ele se entretia com algumas coisas dos prazeres que o dinheiro pode dar. Assim como nós, com o celular, com a riqueza, com os bens materiais, com alguém que está próximo de nós, pode afagar por um momento o nosso coração. Mas quando nós estamos sozinhos, somente nós sabemos o que é a aflição de não ter Cristo como o Senhor. E aquele que tem Jesus em seu coração,
ainda que ele passe por dificuldades e aflições, em todo momento ele sabe e sente que está sendo acompanhado de perto pelo seu Senhor, que não o deixa passar por nenhuma provação que não seja e que não esteja com ele. O que acontece com esse homem então é que ele fica alegre e corre para levar o Senhor Jesus até a sua casa. Como nós já temos falado, todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas Zaqueu, de imediato, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. E aqui nós vemos alguém que considerou tudo aquilo que ele tinha até então, ou que ele tinha buscado em sua vida, como Paulo disse, como esterco, como resquício daquilo que ele não queria mais carregar. Esse homem, a sua vida estava baseada em riqueza. E talvez essa seja a busca, talvez, da sua felicidade, de ter riqueza para ter satisfação na vida. A questão é que existe muita gente rica e não tem a satisfação que uma pessoa pobre, mas que tem Cristo, goza de satisfação e alegria. O que nós mais vemos são pessoas milionárias, entristecidas com aquilo que têm, porque acha pouco ou aquilo não trouxe satisfação para a sua alma. E o homem não vai encontrar satisfação jamais na sua alma, porque a palavra de Deus nos declara que Deus mesmo colocou no coração do homem a eternidade. E essa eternidade, ela clama dentro de nós por algo que é eterno. E Satanás está nos assediando com tantas opções que pode trazer a nós aquela breve satisfação de acharmos que isso vai satisfazer a nossa vida. Riqueza, para os homens, talvez aquela busca por festas, bebidas, mulheres, prazeres da vida, tudo aquilo que pode o luxo conquistar. A questão é que passou aquele momento de festa. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra, o filho pródigo usou toda a sua riqueza para satisfazer a sua alma. E o que aconteceu? Os recursos acabaram. E ele observou que tudo aquilo que ele tinha feito não tinha lhe dado prazer algum. No passado, no Antigo Testamento, nós temos Salomão, um homem que foi considerado o mais sábio que existiu, e um homem que gozou de grande riqueza, e um homem que teve mais mulheres do que todos que pudessem imaginar teve. Teve as mulheres que ele quis, teve a riqueza que ele quis, construiu, e nós vemos ali quantas coisas que ele edificou em Eclesiastes, né, quando ele nos fala que ele fez tantas coisas, né, no capítulo 3, criou, construiu, comprou, fez, e no final ele disse o seguinte: tudo é vaidade, não me trouxe prazer algum. Durante o momento em que eu estava ali construindo e fazendo, até que me trouxe alguma coisa, mas depois eu comecei a observar que o quê? Isso só vai me dar enfado e canseira, isso não dá prazer algum. E aqui nós vemos então esse homem, Zaqueu, ele experimentava isso em sua vida, e quando ele vê que o Senhor Jesus amava ele ao ponto de conhecer o seu próprio nome, e ele quis estar em sua casa, nós vemos que Zaqueu então se despe desse velho homem e se propõe a seguir e a servir a Jesus Cristo. A primeira coisa que Zaqueu faz é o quê? Senhor, eu resolvo deliberadamente que a partir de agora, metade dos meus bens eu dou aos pobres. É necessário dar alguma coisa para conquistar a salvação? É óbvio que não. Isso não está sendo aqui anunciado nesse propósito. Mas um homem que tinha a sua visão de vida em riqueza, quando ele se propõe a entregar aquilo que é o principal para ele, que é a riqueza, deixando de lado e dividindo a metade daquilo que ele tinha, nós vemos que alguém havia assumido o controle ou o senhorio da sua vida, que não era mais riqueza, mas era Cristo. Esse homem queria viver uma vida agora em comunhão com Cristo, e uma vida que não tivesse os problemas que ele estava vivendo, ainda que tendo de tudo.
Esse homem resolve dar aos pobres metade dos seus bens. E ele se propõe ainda a algo mais. Se alguém houvesse sido defraudado ou roubado da sua parte quando ele tributou a mais, como publicano, para receber para si uma propina, né, um valor maior daquilo que ele estava recebendo, ele faz uma penitência ainda maior para si próprio. Ele se propõe. O Senhor não está exigindo isso aqui dele. Existe uma diferença entre algo que é exigido e algo que é deliberado. O que nós estamos vendo aqui é que esse homem propõe por si mesmo, porque ele mostra que o dinheiro já não mais lhe domina a sua alma. E ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Já pensou? Dinheiro já não era mais a vaidade daquele homem. E quando o Senhor Jesus ouve isso, o Senhor Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa mensagem nos remete a algo que acontece aqui nessa noite. O Senhor Jesus está em nosso meio. A sua palavra foi lida, foi explicada. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo está acrescentando ao coração daqueles que o Senhor há de fazer a obra da salvação, acrescentando o entendimento e a disposição de entregar a sua vida. E o que nós vemos aqui é que, diante de tudo isso, o que nós observamos é que o Senhor Jesus está perto e pronto para salvar. E lhe chama pelo próprio nome. Qual tem sido o Senhor da sua vida? Quais têm sido a sua forma de viver? Tem vivido uma vida que o inimigo tem cegado o entendimento e você está como uma pessoa que está em um grande rio à deriva. Aqui próximo, né, da cidade de Santa Vitória, existe o rio Paranaíba. E ali, como o rio é muito extenso, de vez em quando a gente vem pescar ali, né, a gente fica no meio do rio, quando a canoa ali desliga os motores, parece que não está, parece que é uma represa, né, grande, não está correndo nada. Mas se nada movimentar, aos poucos nós vamos distanciando. Satanás age da mesma forma em nossas vidas. Coisas que às vezes a gente nem vê a maldade. E nós estamos à deriva, indo para desembocar no inferno. Aquele que não tem Cristo há de receber um duro juízo da parte de Deus. Mas até o momento, o Senhor está de braços abertos, a porta está escancarada para salvar a todo aquele que decide em sua vida o propósito de falar: eu não quero mais viver da forma que eu tenho vivido, buscando nos prazeres deste mundo, nas coisas deste mundo, a satisfação da minha alma. Eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo, errante, sem compromisso com o Senhor e sem compromisso com a palavra de Deus. Eu não quero mais viver no pecado. Chega, eu quero ser transformado. E independente do seu pecado, ou daquilo que talvez multidões te recriminem pela sua atitude, pela sua vida errante, diante daquilo que você tem vivido até os dias de hoje, entenda que aquilo que o mundo acha, ou a multidão acha a seu respeito, não é a mesma coisa do que Deus, em Jesus Cristo, que o Senhor Jesus acha da sua vida. Ele lhe chama pelo nome, e independente dos seus pecados, Ele o recebe. E eu tenho certeza de que aqueles que recebem e propõem essa decisão em sua vida, são transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso não vem da sua própria força de vontade, ou não vem daquilo que você tem condições de resistir. Mas a partir do momento em que você toma a decisão, Jesus Cristo age na sua vida por meio do seu Santo Espírito e lhe dá condições para viver uma vida em santidade com Ele. Que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida,
além de tantas coisas que nós precisamos decidir nesse mundo, a sua vida eterna é algo tão essencial quanto o fato de, quando nós estamos numa situação tão difícil, buscarmos recursos para solucionarmos algum problema. Nós estamos falando de vida e vida eterna. Que Deus possa lhe conceder a condição de buscar entender o plano de salvação e confessar os seus pecados e receber Jesus como seu Salvador. Amém.